Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula a gente vai estudar sobre o teorema fundamental da semelhança. Então, o que é isso? Quase deu um acidente. O que é isso? O teorema de Tales, aplicado a um triângulo qualquer, gera um caso interessante de semelhança. Dois triângulos são semelhantes quando seus lados correspondentes e seus ângulos são proporcionais. Então, o que é segmentos proporcionais? O que o teorema de Tales diz? Quando retas transversais cortam retas paralelas, estas geram segmentos proporcionais, ok? Então, aplicando isso a um triângulo, nós temos um triângulo aqui qualquer, certo? Aqui passa uma reta cortando ele. E isso gera segmentos proporcionais. Isso diz o seguinte, que a medida de AN está para a medida de NB, assim como a medida de AM está para a medida de MC. Ok? Também existe um caso que fica mais evidente. Ok? É quando a gente coloca ampliação e redução de formas geométricas. É quando a gente, por exemplo, no celular, a gente amplia e diminui uma figura. Isso é o teorema de Tales. Ok? Então, apagando essa parte aqui, lembrando, conforme para escrever essas teorias, dê pausa lá no vídeo, leiam atentamente, depois ouçam a minha explicação, depois ouçam de novo, pausem, escrevam. É assim que se aprende matemática. Então, existe essa parte de ampliação e redução, também existe naquela parte de razões que a gente estudou, certo? Que o quê? A parte de razões está e a parte de proporção está intimamente ligada com o teorema de Tales, ou seja, é uma linha contínua de conteúdos, certo? Então, isso fica evidente no exemplo assim, ó. Temos um triângulo qualquer e aqui temos um triângulo menor. Ok? Não é que nem se a gente ampliasse e diminuísse. Aqui temos um triângulo A, B e C. E aqui temos um triângulo M, N, O. Ok? Então, fazendo essa parte, como é que a gente fica? Como é que a gente fica conhecendo se eles são proporcionais ou não? Fazendo o seguinte, a gente vai colocar isso daqui, ó, a medida do A e do B está para a medida do M e do N. Então, ó, a medida de AB está para a medida MN, assim como a medida, ó, AC está para a medida MO, ó, a medida AC
está para a medida MO. E aqui, continuando aqui, ó, deixa eu só ampliar essa parte aqui para facilitar a explicação. Isso daqui também está ligado com essa parte aqui, ó. Olha só. A medida de B e C está para a medida NO. Então, esse é um caso que a gente pode considerar e temos esse caso também, certo? Então, esse caso aqui é o que mais acontece. Você quer ampliar ou você quer diminuir algo, certo? É aquele esquema do celular, né? Você pega e você amplia a foto. Ah, eu quero diminuir, eu quero botar o tamanho normal. Coloca o tamanho normal, aí você reduz, ok? Outra aplicação disso, quando você tem, lembram lá da aula sobre o esquadro? O esquadro não, a escala. Então, por exemplo, aqui é uma escala real, né? A escala por exemplo, da vida real. Aqui é a escala que está desenhado lá no papel. Você usa isso daqui. Então, a escala daquela aula que eu expliquei, essa escala está intimamente ligada também com o Teorema de Tales. Ok? Tanto é que a escala, quando a gente está ensinando os alunos, tipo no presencial, né? Lá no dia a dia, na sala de aula, a gente coloca o seguinte, a gente manda eles medirem, por exemplo, a sala de aula, e a gente diz o seguinte, ó, a medida da sala, a cada 1 metro tem que ter 1 centímetro no papel. Então a gente usa a escala 1/100. Então assim é o Teorema de Tales. Isso é uma aplicação do Teorema de Tales. Então vamos praticar isso num exemplo. Ok? Então deixa eu apagar aqui.